Bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você um colaborador e um propagador da palavra de Deus. E nesta manhã eu saudo a todos com a paz do Senhor Jesus, você meu amigo, você minha amiga. Nós estamos nessa série Quem é Jesus? Venha viajar conosco todos os dias às 6 horas da manhã. Deus vai falar contigo através dessa série sobre a vida de Jesus, né? E eu quero compartilhar contigo a palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6, do verso 38 ao 44, que diz assim: Mas Jesus lhe indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-lhes informado, comunicaram 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus determinou que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos, repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados ali 5.000 homens naquele dia. Imagine eu e você, meu amigo, minha amiga, vendo uma cena dessa. Eu acredito e creio que todos os apóstolos ali, todos os discípulos, todas as pessoas que estavam reunidas devem ter ficado atônitas em meio ao grande poder de Jesus. Vendo toda aquela cena, vendo todo aquele contexto, vendo tudo ali que Jesus fez, aquele milagre, aquela multiplicação com apenas 5 pães, com 2 peixes, ele multiplicou para grupos de 100, grupos de 50. Então imagine, grande poder. As pessoas devem estar falando: quem é este homem que com grande poder tem esta capacidade? As pessoas ficam espantadas vendo um milagre, tamanho qual. Então, querido, muitas vezes eu e você lutamos a vida inteira para fazer aquilo que Jesus fez, mas nós queremos que Jesus faça aquilo que eu e você temos que fazer. E eu faço uma pergunta para você, para mim, todos os dias. É uma pergunta que eu faço todos os dias. Todas as situações que me acontecem em minha vida, eu tento me colocar no lugar de Jesus. Eu pergunto assim: o que Jesus faria no meu lugar? Eu faço essa pergunta todos os dias na igreja. Quando eu me deparo com situações adversas, com situações difíceis na minha vida, quando eu me interrogo pessoalmente, eu falo assim: o que Jesus faria? Charles Sheldon, ele escreve um livro que ele diz assim: o que Jesus faria nos meus passos? O que Jesus faria? O que Jesus pensaria? O que Jesus faria? Se fosse Jesus pregando aqui no meu lugar, o que Jesus falaria? Como Jesus pensaria? É o que eu mais me interrogo todos os dias. É o que eu mais me questiono. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que a vida que você está levando aí seria o que Jesus faria se fosse você? Será o que você vem fazendo é o que Jesus faria no seu lugar? Como você lidar com o seu casamento
é o que Jesus faria no seu lugar? Como você lidar com seus pais é da mesma forma que Jesus trataria os pais dele? Como você lidar com os seus irmãos é a mesma forma que Jesus trataria também os seus irmãos? Como você trata os seus filhos é da mesma forma como Jesus trataria se ele tivesse filhos? Os seus amigos é a mesma forma que Jesus trataria os seus próprios amigos? Porque muitas vezes eu quero agir pela minha vontade, sabe? Nós temos desejos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Muitas vezes eu também sinto nervoso, eu tenho raiva, eu fico triste, muitas vezes eu me abato. Eu tenho emoções, sou ser humano. Mas em todos os meus argumentos, em todas as minhas sentimentos, emoções, em todas as minhas raivas, alegrias, tristezas, eu sempre me faço essa pergunta, sabe? Você que está me assistindo, o que Jesus faria no meu lugar? Porque muitas pessoas querem fazer o que Jesus faria. Os poderes, os milagres. E passam a vida toda tentando fazer aquilo que Jesus faria. Mas ninguém quer fazer o que deve ser feito. Querem que Jesus faça por você. E tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Quando Jesus se depara com o sepulcro de Lázaro, ele fala para os homens, tire a pedra. Jesus não está ali para arrastar uma pedra. Não, isso é coisa para o homem fazer. Jesus está ali para ressuscitar, para algo que o homem não pode fazer. Então, tem coisas que é para você fazer, que você deve se levantar e tomar uma atitude. E tem coisas que é para Jesus fazer, que também não compete a mim e a você que está me assistindo. E é exatamente isso que eu quero te falar nesta manhã. Porque muitas vezes eu quero tomar atitudes precipitadas. Muitas vezes eu quero tomar atitudes impulsivas. E o freio que Deus colocou na minha vida é Jesus. Toda vez que a minha carne, os meus sentimentos querem falar mais alto, eu tenho um freio, sabe? Um freio de mão do carro, que é um freio de emergência, que tu puxa, o carro trava. Então, é esta pergunta na minha mente. O que Jesus faria? O que Jesus pensaria no meu lugar? Qual é a atitude que Jesus tomaria sendo o pastor Charles? Eu sou casado, eu tenho filhos. Eu passo a mesma coisa que você. Mas o que vai mudar todas as coisas é a maneira como eu passo a reagir. Como Jesus reagiria? Eu vou te dar um exemplo de uma cena. A Bíblia vai falar que uma mulher é pega em adultério. A lei de Moisés manda que tenha que apedrejar essa mulher até a morte. Ela está condenada à morte, ela foi pega. A lei diz que tem que matar. As pessoas levam esta mulher até onde Jesus está. Jesus está reclinado, desenhando sobre a terra, com uma vareta. E aí, as pessoas estão perguntando e indagando ele. E aí, Jesus, o que tu fala que nós devemos fazer? A lei de Moisés manda que nós apedrejamos. Está todo mundo com a pedra, esperando uma resposta dele. Talvez eu imagino Pedro sendo impulsivo, assim como eu fui durante a minha vida inteira, já pegando um paralelepípedo para atacar na pedra. E aí, Jesus? Mas Jesus está ali, ó, calmamente. Ele é equilibrado. A calma de Jesus, o equilíbrio de Jesus desestabiliza quem quer desestabilizar ele. Eu vou contar uma cena para vocês. Quando a minha mulher estava gestante, eu vinha dirigindo o carro pela praia e ao lado tem uma faixa que é de moto. E eu, por falta de atenção minha, eu acabei fechando o motociclista, sem querer.
abaixei o vidro para pedir perdão para ele. E ele me falou um palavrão, mas um grande palavrão. Eu olhei para ele assim, eu estendi a mão e falei, Deus te abençoe, filho. Esta minha reação desestabilizou ele, ele ficou sem graça e foi embora. Mas se eu xingasse ele, talvez nós ficaríamos numa discussão ali, ó. Talvez poderia ser até coisa pior, uma briga, um tiro, não sei. Hoje nós esperamos tudo de todas as pessoas. Mas a minha calma desestabilizou ele. A calma de Jesus desestabilizou todos aqueles que queriam matar aquela mulher. E ele diz assim, ó, aquele que não tiver o primeiro pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que movidos pela sua consciência, a consciência deles acusou que todos tinham pecado. E em um foram largando a pedra. Como eu falei de Pedro, Pedro era tão impossível, talvez tinha um paralelepípedo na mão já para atacar nessa mulher, esperando a resposta de Jesus. E quando Jesus diz isso, talvez Pedro deve ter disfarçado, jogado a pedra de lado e tentando amarrar as patas, as sandálias, disfarçou e saiu andando também. Mas preste atenção, não acabou a cena por aí. Fica duas pessoas na cena. A mulher, que é pega em adultério, e Jesus. Jesus poderia atacar a pedra nessa mulher, porque ele não tinha pecado. Mas olha o que ele disse para essa mulher. Vai em paz. Os teus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus está falando? Eu não vim aqui como juiz, eu vim como advogado. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Quando Jesus manda os discípulos ir em Samaria, os discípulos voltam dizendo assim, olha Senhor, eles não receberam nós, não quiseram escutar a tua palavra. Faz com que desce fogo lá e mate toda aquela cidade. Jesus deve ter olhado para eles, deve ter sorrido para eles. Porque ele diz calmamente assim, queridos, acho que vocês não estão entendendo, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo o meu amor. Eu não vim para matar, eu vim para salvar aquilo que está perdido. E olha só, eu não vim salvar os justos, eu vim salvar os doentes, eu vim salvar os perdidos, eu vim salvar justamente esses. E ele disse isso para essa mulher. Eu posso até atacar a pedra, mas nem eu te condeno. Vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Mas olha, presta atenção, não volte a pecar mais, para que não te suceda coisa pior. É isso. E esta mulher vai em paz. Então, a maneira como nós reagimos, sabe? Você tem que começar a viver a vida de Jesus. Eu estava falando sobre isso agora. Eu não posso viver o evangelho fragmentado, dividido em partes. O evangelho, a palavra de Deus, ela não é um livro de autoajuda, ela não é uma filosofia que eu acho que isso é bom, aquilo não é bom, que isso dá, aquilo não dá. Não, eu tenho que viver por completo. Sabe quando Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando, eu vivo por completo. Ele também diz uma coisa muito interessante, ó, levo a minha mente prisioneira mesmo, a obedecer a Cristo. Não é mais as minhas vontades, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso. Não, 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 não. É uma nova maneira de viver. O evangelho é uma nova maneira de viver. Eu tenho que levar uma nova vida. As pessoas têm que olhar em mim e ver uma nova criatura. Eu tenho que ter novas atitudes. Eu não posso mais passar situações e reagir da mesma maneira que eu reagia antes. Eu tenho que reagir de formas diferentes. A Bíblia vai dizer assim, ó, a vida que vivo hoje já não é mais a mesma. As coisas velhas se passaram e tudo, olha só, tudo, eu vou repetir, tudo, para você entender mais uma vez, tudo se fez novo.
Então, se a Bíblia fala que tudo tem que ser fazer novo, eu não posso fragmentar o evangelho. Eu tenho que viver aquilo que Jesus fez. A Bíblia fala assim: se afirmamos que estamos com Cristo, andar como ele andou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele andou aqui na terra para mostrar para mim e para você como devemos fazer. Eu vejo as pessoas na igreja fazer campanha para isso, campanha para aquilo, mas eu não vejo ninguém fazer jejum para perdoar, jejum para amar. Não, isso eu não vejo. Eu vejo da prosperidade, campanha daquilo, mas eu não vejo isso. A campanha do arrependimento, o jejum do amor, o jejum do perdão. E é justamente isso que vai nos levar para o céu. Aquilo que Jesus faria no meu lugar. Se eu estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Ele vai dizer para Pedro: 70 vezes 7 devo perdoar. Reunido com seus discípulos, João capítulo 13, verso 33, 34. Para você que conhece de Bíblia aí. Para você que não conhece, eu vou falar de uma forma fácil. Reunido com os discípulos, ele diz assim para eles assim, ó: eu estou para ir embora, mas ó, para vocês agora, eu deixo um novo e maior mandamento. Ó, um novo e maior mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei. E aí ele é muito lindo e maravilhoso, esse Jesus, porque ele diz assim, aí, ó, tem um aí, se, fala assim, ó, se vocês conseguirem se amar uns aos outros, aí de verdade, sabe, todas as pessoas vão ver e vão saber que vocês são os meus verdadeiros discípulos. Mas para amar igual a Jesus, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que me arrepender. Eu não tenho que viver pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelas minhas vontades. Não, eu tenho que viver Jesus por completo. Em todos os meus problemas, em todas as minhas dificuldades, em todas as minhas alegrias, no meu casamento, com os meus filhos, com a minha família, eu tenho que viver esse Jesus, perguntando todos os dias o que Jesus faria no meu lugar. Esta foi a maior pergunta que eu criei para mim mesmo. O livro que eu falei para vocês, de Charlie Sheldon, fala exatamente isso. O que Jesus faria sobre os meus passos. Talvez você seja motorista de ônibus aí. O que Jesus faria dirigindo o ônibus aí no teu lugar? Como ele agiria com as pessoas? E é assim que nós mudamos os nossos comportamentos. É aí que as coisas se fazem novas. Porque não vivemos mais aquilo que nós pensamos. Porque aquilo que eu pensei, aquilo que eu achei, caiu por terra. Porque eu quebrei a cara. Eu perdi os meus achismos, por meus orgulhos, para os meus sentimentos. Mas o amor de Cristo é tão misericordioso que não foi eu que encontrei Jesus, ele que me encontrou quando eu estava perdido, porque como eu, um cara perdido, cego, encontraria o amor mais perfeito do mundo. Mas o amor mais perfeito do mundo me encontrou e me deu uma coisa melhor ainda, um freio, que é esta pergunta: o que Jesus faria? Tudo que eu penso, em tudo que eu vou fazer, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Porque a Bíblia vai falar, o homem examine a si mesmo. Então esta é a pergunta que eu faço para você. O que Jesus faria se fosse você? Será que as atitudes que você vem tomando são as mesmas que Jesus tomaria? Será que a maneira que você vem tratando as pessoas, suas esposas, seus maridos, filhos, irmãos, pais, mães, amigos, será que é a maneira que Jesus trataria? Faça essa pergunta para você mesmo todos os dias. Não viva um evangelho fragmentado, dividido em partes, não. Viva um evangelho por completo. Faça com que tudo se faça novo em tua vida, através da novidade de Deus para a tua vida, que é Jesus. Será que a vida que você vem levando é a vida que Jesus levaria? Faça essa pergunta todos os dias para você. E aí você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida, através do poder de Jesus.
E esta é a palavra que eu deixo para você nesta manhã, para que você reflita o que Jesus faria se fosse eu. Faça essa pergunta todos os dias nessa manhã. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Querido, não se esqueça, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Deixa aí também o seu pedido de oração em nossos comentários. Deixe seu nome. Toda quarta-feira nós estamos subindo um monte para orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai te atender, porque quem clama tem resposta. E eu quero orar com você nesta manhã. Eleve o seu pensamento a Deus e curve sua cabeça comigo. Senhor, quantas pessoas, Pai, estão me assistindo nesta manhã, Senhor? Cheio de dúvidas, Senhor. Cheio de incerteza, Senhor. Cegos, não sabendo para onde vai, nem sabendo, Pai, o que farão. Sem uma luz no fim do túnel, Senhor, de um túnel escuro, Senhor. Mas a tua palavra diz que tu és a luz do mundo, Senhor. E que nós aprendemos a andar, Senhor, como tu andou. E o que Jesus faria, esta pergunta, possa hoje, Senhor, ter entrado na mente, nos corações de todas as pessoas que estão me assistindo, Senhor. Abençoa cada um, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que as pessoas venham se arrepender, Pai. Que as pessoas venham ter amor, Senhor. Que as pessoas venham aprender a perdoar, porque o perdão, Senhor, é a luz, Pai, e a chave que nos une com o nosso Pai, com o nosso Criador, Senhor, e que nos leva até o céu, e que salva a nós e a nossa família, Senhor. Ah, Senhor, traz paz aos corações desta manhã, Pai. É o que eu te peço, consagro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, venha viajar conosco nessa série de quem é Jesus, falando sobre a vida de Jesus, o que ele pensa, como ele agiria, como ele faria. Deus vai mudar a tua história. Entre com nós nessa viagem. Viaje junto com a gente. Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe todos vocês, meus amados. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo. Deus abençoe vocês, meus amados. Venha viajar conosco.